Graças e paz, irmãos. Glória a Deus, não é? Como Deus é bom. Você viu que eu dei uma acelerada aqui, quase estragou a festa, não foi? Acho que eu estava no embalo ainda de ontem à noite. Graças a Deus que não funcionou, não é? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui mais uma vez para compartilhar a santa e poderosa palavra de Deus. Glória a Deus, né? Amados, eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que está no Evangelho de João. Gostaria que você abrisse aí, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 10, porque o Senhor tem nos dado, assim, coisas tão preciosas, tão grandiosas, que só Ele para fazer essas coisas maravilhosas na nossa vida. No Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler, depois eu vou dar aqui uma breve explicação para você, para a gente poder entender com perfeição isso aqui. João, capítulo 10 e versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ou, aqui na minha versão está, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Isso é João capítulo 10 e versículo 7. Antes, eu devo dizer para você, meu irmão, o Evangelho de João, ele não traz as mesmas informações que traz Mateus, Marcos e Lucas. Ele traz algumas, mas não todas. 90% do que está escrito no Evangelho de João não está escrito em Marcos, Mateus, em Lucas, não está. Mateus, Marcos e Lucas. Mas os três evangelhos são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Quando você lê o Evangelho de João, você vai ver uma grande diferença em como João apresenta Jesus Cristo a nós. Quando você lê Mateus, você vê Mateus apresentando Jesus como o rei dos judeus. Esse é o propósito, ele está olhando para o judeu. Quando você lê Marcos, Marcos olha para o romano e apresenta Jesus como servo, o servo que faz, o servo que serve, que trabalha, que faz milagre, que realiza. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, que é o que nos salva, a salvação, é possível viver perfeitamente em Deus. Lucas apresenta Jesus dessa maneira. Mas quando você lê João, ele apresenta um pouco diferente. O objetivo do Evangelho de João é apresentar Jesus como Deus, divino. O homem, Deus, perfeitamente homem. Por isso é que você vai encontrar os escritos de Mateus, Marcos e Lucas. Você vai encontrar milagres que foram escritos por eles, mas que João não escreveu. E milagres que estão escritos no Evangelho de João, que Mateus, Marcos e Lucas não escreveu. Por quê? Porque João tem um objetivo claro. João tem um objetivo de dizer para nós o quê? Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é homem. Jesus Cristo é divino, Salvador. Não existe outro Salvador senão Jesus. Por isso ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você entendeu aonde João começa o seu Evangelho? Mateus começa falando de onde? Da genealogia de Jesus. João começa falando da eternidade. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra
era Deus, não é a mesma palavra que foi Deus. Não é que o verbo foi Deus. Ele diz, no princípio era o verbo, ou seja, quando tudo foi criado, quando tudo foi criado, quando tudo foi gerado, o verbo já existia, se nós entendemos no conceito de existência, ou pré-existência. Quando tudo foi feito, o verbo já estava lá, ele é Deus, ele estava fazendo todas as coisas. Por isso, meu irmão, não há um palmo desse chão, não há nada no universo que Jesus não possa pegar e dizer, isso aqui foi eu que fiz, isso aqui foi eu que criei, isso aqui foi eu que gerei, porque ele gerou e fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Antes de tudo, ele já era Deus. O verbo estava com Deus. No versículo 14, João diz assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, ou como primogênito de Deus, e vimos a sua glória cheio de graça e de verdade. Esse é o verbo, essa é a porta da salvação, é Cristo Jesus. Então veja, João tem um objetivo claro. Abra comigo, guarde o 10 aí, mas vamos lá no capítulo 20, para você ver isso. João capítulo 20, lá no finalzinho do capítulo 20, João vai dizer assim, no finalzinho do capítulo 20, ele diz assim, acho que é versículo, João capítulo 20, deixa eu ver, versículo 20, disseram-lhes os outros discípulos, versículo 24, João capítulo 20 e versículo 24, ele diz assim, vamos aqui do versículo 20, ele diz assim, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Olha só, quando esse homem, Tomé foi um dos homens que duvidou da ressurreição de Cristo, ele não creu. Jesus Cristo apareceu outra vez a eles, exatamente para confrontar esse discípulo, e dizer para eles, veja bem, eu ressuscitei sim, as mãos, Jesus mostrou os cravos, a marca dos cravos, o lado, a marca da lança do soldado romano. É importante entender que o Evangelho de João tem esse objetivo, Cristo vive, Cristo morreu, mas ele não permanece na sepultura, ele está vivo, e salvando, e operando milagres. Esse é o objetivo do Evangelho de João. De onde João, e como João vai apresentar isso a nós? Ele vai pegar milagres específicos do seu Evangelho. Ele vai dizer, Jesus Cristo é Deus porque faz as obras de Deus. Jesus Cristo é Deus porque os atributos do Pai estão nele. Quando João escreve esse evangelho, ele era pastor na igreja de Éfeso. De lá ele foi deportado para a ilha de Patmos, lá onde ele teve a revelação do Apocalipse. Lá em Êxodo, capítulo 13, quando Deus se revela a Moisés, como que ele fala? Ele diz assim, Moisés disse assim, quando eu chegar no Egito, e aquele povo me perguntar, quem te enviou? O Senhor disse assim, diga a eles que o eu sou te enviou. Eu sou
é o meu nome, de geração em geração, eternamente. Eu sou o que sou. Quando João apresenta Jesus, ele vai pegar essas 7 frases de Jesus, dizendo eu sou. Uma delas é quando o Senhor confronta os fariseus e os saduceus, e eles dizem assim: ora, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Você é muito jovem, você não tem 50 anos de idade e viu Abraão? Eles disseram a Jesus. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Antes que Abraão existisse, eu sou, o Senhor disse. Por quê? É Deus entre nós. Jesus Cristo não é o Jesus do gnosticismo, quando João combate essa doutrina maldita pelo seu evangelho. No 1º, 2º e 3º século da igreja cristã, a igreja enfrentava essa dificuldade, o gnosticismo. O que é isso? É a sabedoria grega. Os gregos, eles diziam o seguinte, através dessa doutrina dos gnósticos: a matéria, a carne, ela é totalmente má, mas o espírito é bom. Então eles diziam assim: portanto, Jesus Cristo não pode ser Deus. Por que não pode? Eles argumentavam o seguinte: porque a matéria é má. Se a matéria é má, como que um Deus bom pode encarnar? Não pode, porque a matéria é má. Aí eles dizem assim: o espírito é bom. Eles dizem: o espírito é bom, mas ele não pode ser Deus. Por quê? Porque o espírito não morre, então ele não pode ressuscitar. E essa doutrina perniciosa estava invadindo, no 1º, 2º e 3º século, a igreja cristã. João viu isso e escreveu o seu evangelho para combater essa loucura, dizendo: vocês estão enganados, Jesus é Deus sim, e ele vai provar isso pela palavra. Por isso ele vai aplicar essas palavras de Jesus: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou a porta da salvação, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou, disse Jesus. Ele disse: Jesus é o grande eu sou, sim. João vai aplicar isso. João também vai aplicar os milagres. Ele vai provar isso pelos milagres, porque eles questionavam: não há ressurreição. Os gregos questionavam: não há ressurreição. Então João vai falar de quê? Da ressurreição de Lázaro. Só João fala disso. Mateus não fala, Marcos não fala, Lucas não fala. Embora João e os 3 evangelhos estejam em perfeita harmonia. Em perfeita harmonia. O pastor Nilo, eu conversei com ele essa semana passada, ele falou: Mateus, Marcos, Lucas e João estão em perfeita harmonia. O que acontece é que eles apresentam o mesmo Jesus, poderoso Deus, mas uma visão diferente. Mas é o mesmo Jesus, vivo, Deus, poderoso e glorioso. Então, João vai dizer: opa, Jesus é Deus sim, ressuscita mortos. E mortos depois de 4 dias. Quem é o homem que ressuscita um morto depois de 4 dias? Aliás, se o sujeito está morto há 4 dias, ou ele está morto há 1 dia, qual é a diferença? Nenhum, ele está morto. É que para Jesus, tanto faz ser 4 dias, 3 dias, 2 dias, 1 dia, ele é Deus para ressuscitar mortos. Não interessa quantos dias tem, ele é Deus poderoso. Ele vai dizer: Jesus é poderoso para curar cego de nascença. E ele vai escrever, ele vai citar esse milagre. Jesus cura um homem cego de nascença. E por... Jesus ressuscitou Lázaro ao 4º dia, porque os judeus acreditavam que até o 3º dia queria ressuscitar. Exatamente, eu estou poupando o tempo, né? Mas já que o pastor Nilo tocou na história, o pastor Jonas tocou na história, os judeus acreditavam que até o 3º dia o homem podia ressuscitar, porque o seu espírito rondava o corpo, estava tudo ali. Então os judeus creiam que o Lázaro, até o 3º dia, poderia ressuscitar. Jesus está longe de Lázaro, e lá quando ele recebe a notícia que Lázaro morreu, ele diz assim: olha, o Lázaro dorme. E os seus discípulos disseram: ora mestre, se ele dorme, ficamos tranquilos. Até que Jesus disse: não, Lázaro morreu.
Lázaro morreu. E nós vamos despertá-lo. Eu quero perguntar uma coisa para você que é homem e mulher de Deus nessa manhã. Você sairia daqui lá para o cemitério para dizer assim: eu vou despertar o meu amigo que está dormindo? Não responde para mim não. Faz isso não responde para mim não. Saía, Jesus disse: eu vou despertar o meu amigo que dorme. Porque é Deus falando, irmãos. É Deus falando. É Deus dizendo: eu vou despertar o meu amigo, porque para mim, sono, morte, vida, tudo é a mesma coisa. É Deus poderoso. Então os judeus acreditavam nisso. Então Jesus disse assim: eu me alegro porque estou distante. Então Jesus passou mais um dia, no quarto dia ele veio. E a Marta encontrou, e a Maria o encontrou e disse: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Se tu tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ele disse: eu sei, Maria, mas tu crê, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai ressuscitar, como de fato ressuscitou. O Jesus que está sendo pregado hoje, não são em todos, mas em muitos lugares, é outro Jesus, irmãos. É outro Jesus. É o Jesus que te prospera. É o Jesus que te deixa rico. Mas ele para por aí. Ele para por aí. O Jesus que as Escrituras pregam, que as Escrituras falam, não é o Jesus que te deixa rico. É o Jesus que faz todas as coisas. É o Jesus que chega para o homem, depois de 38 anos, paraplégico, na beira de um tanque, esperando um milagre acontecer, e pergunta assim para ele: tu quer ficar são? E ele diz assim: eu quero, mas ninguém, quando as águas se movem, outro já pulou no meu lugar dentro da água, porque ninguém chega primeiro. Levanta, toma a tua cama e vai embora. O Jesus que pergunta é o mesmo Jesus que manda, e o Jesus que manda é o mesmo Jesus que tem poder para tornar a sua palavra eficaz para curar. Esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Jesus que essas Escrituras aqui anunciam. Se te anunciarem outro Jesus, não é esse Deus, é um Jesus paralelo, é um Jesus mentiroso, porque a verdade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e se você quiser ser salvo, tem que ser por mim. Irmãos, você acha que nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que brincar com o Evangelho? Você acha que nós estamos vivendo um tempo em que nós devemos sair da nossa casa para vir apenas ouvir um pregador? Meu irmão, eu não posso falar o teu coração não. Só quem pode falar o teu coração é o Espírito Santo de Deus. Eu só posso falar os teus ouvidos. Lá em Lucas capítulo 8, 12, 8, Lucas 12, 8, a palavra diz assim: olha, ouvindo alguém a palavra de Deus e não entendendo, vem o diabo e rouba do coração a palavra, para que ele não seja crente, para que ele não seja salvo, crendo no que ouviu. Não permita que o inimigo roube do seu coração a palavra, não. Então o João vai pegar esses milagres, essas palavras de Jesus, e vai aplicar no seu evangelho para dizer: Jesus é Deus poderoso. E aí, irmãos, eu devo compartilhar o seguinte: eu converso com os pastores, o pastor Nilo, o pastor Samuel, o pastor Rodrigo, o pastor Sérgio, o pastor Ediceu, e nós somos unânimes em dizer o seguinte: amados, a palavra que é ministrada, ela precisa ser aplicada, porque a palavra que é aplicada, é ela que nós podemos, o quê? Nós podemos praticar. Tem que ler, tem que explicar, e tem que aplicar, para poder ser praticada. Então eu falei para você um pouco aqui do Evangelho de João, rapidamente, mas eu quero trazer algo para aplicar na nossa vida, para que eu e você saiamos daqui hoje aprendendo algo, para praticar lá fora. A nossa batalha está lá fora, irmão.
Aqui dentro está tudo bem. Aqui dentro nós não tem problema. O som está funcionando, as luzes estão acesas, o templo está aberto, estamos todos sentadinhos, está tudo tranquilo. Aqui está tudo bem. Mas nós vamos sair. E lá no mundo, nós temos que estar preparados para enfrentar, para lutar e para vencer. Lutar e vencer. Então, se nós aprendemos e não praticamos, não adianta. A palavra precisa ser praticada, como diz Tiago. Não seja só ouvinte, mas seja praticante da palavra. Irmãos, o diabo não se intimida com quem prega. Ele nem se intimida com quem ora. E ele nem se intimida com quem lê, com quem conhece. Não. O diabo teme um homem e uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, poderosa em Deus. É isso. É assim que nós vamos vencendo. Porque o mundo não tem dó de nós, não. O inimigo quer destruir. Mas Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ter vida de Deus em nós, na casa, na nossa família, do nosso trabalho, ter vida de Deus em nós. Então eu quero compartilhar com você algo para ser aplicado na nossa vida, mediante o Santo Evangelho. Eu quero começar dizendo para você o seguinte, meu irmão: que maravilha nós sabermos que Jesus Cristo não terceirizou a nossa salvação. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Será salvo, ou salvar-se-á. Ele disse: eu sou a porta. Irmãos, você já parou para pensar que Jesus Cristo não terceirizou a nossa salvação? Que Ele, somente Ele veio para nos salvar? Você já parou para pensar se Jesus tivesse delegado essa autoridade a alguém? Se Deus tivesse delegado essa autoridade a alguém, jamais seria cumprido esse propósito santo. Porque ninguém pode salvar o homem, senão Jesus Cristo, que é a porta da salvação. Existem muitas pessoas que vêm para a religião, achando que a religião pode o salvar. Procura salvação em uma religião que é boa. E por um tempo, meu amado irmão, a religião pode até fazer algo de bom na sua vida. Eu conheço pessoas que pela religião pararam de fumar, outros pararam de beber, outros são mais amáveis com a família, com as pessoas, praticam boas obras. A religião pode fazer isso. Agora, salvação, não. Salvação de jeito nenhum. Salvação é só por Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Não é pela religião. Outros tentam encontrar a salvação na igreja. Eu vou para a igreja porque lá eu vou ser liberta, vou ser salvo. Engano. A igreja não salva, meu irmão. A igreja, ela é salva pelo Salvador. A igreja não liberta. A igreja, ela é libertada pelo libertador, que é Jesus Cristo. Tentar encontrar salvação na religião ou na igreja, você está no lugar errado, procurando salvação. O lugar certo de salvação é a porta da salvação, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Salvador.
Por que que nós queremos procurar salvação na religião? Não vai encontrar. Na igreja, não vai encontrar. Outros procuram salvação também nas boas obras. Eu vou começar a praticar boas obras. E praticando boas obras, Deus vai se agradar e eu vou ser salvo. Enganou-se de novo. As boas obras podem até abrir portas para você. Você sendo um praticante de boas obras, você dá uma cesta básica, você dá um cobertor, você leva alguém no médico, você dá um dinheiro para alguém, faz compra no supermercado, tudo isso é bom? É ótimo. Pode fazer para os irmãos, não tem problema não. Só não pense que isso vai salvar você. Isso não vai salvar você. Porque se isso lhe salvasse, meu irmão, por que Cristo teria morrido? Era só a gente praticar boas obras. Né? Segundo o pastor Nilo, Efésios 2:8, se fosse naquele contexto ali, está morto. Meu irmão, salvação é Cristo. Foi para isso que ele veio. Foi por isso que ele não terceirizou a nossa salvação. Ele mesmo veio, ele disse: eu sou a porta da salvação. Se você quiser ser salvo, tem que ser por Jesus. Não adianta pular, não adianta correr, não adianta procurar outra saída. Só Ele é a porta da salvação. Se nós não tomarmos esse cuidado de buscar a salvação em Cristo, nós podemos nos confundir com muitas doutrinas enganosas. Quer ver uma coisa? Vou citar para você. Lá em João capítulo 3, versículo 15, não precisa abrir, eu vou ler alguns textos aqui rapidamente, só para a gente finalizar esse ponto aqui. Em João capítulo 3, versículo 15, Jesus Cristo disse assim: olha, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tem. É um presente de Deus, tem. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Isso aqui é muita alegria para o nosso coração, irmãos. Porque se eu e você verdadeiramente cremos em Cristo Jesus, já temos. Não é que nós vamos ganhar, nós já temos. Nós já podemos desfrutar dessa bondade da vida eterna do Senhor na terra. João 3,15. No versículo 36, ele diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem não crê, não tem. Isso aqui não precisa nem de interpretação, de explicação. Isso aqui é simples. Quem crê no Filho tem. Quem não crê no Filho, não tem. É literal isso aqui. Colocar alguma coisa aqui é inventar. Se você e eu, se nós cremos em Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Está garantida, está segura, é presente. Nós temos. Todavia, se nós não crermos no Senhor, também não temos. A ira de Deus sobre ele permanece, é a sequência do texto. Pastor Francisco me lembra aqui. Olha lá. Se nós lermos aqui o João 5:24, olha o que ele diz: quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Você quer prova de amor maior que essa? Você está procurando salvação aonde, meu irmão? Aonde? Se você crê em Jesus Cristo, você já recebeu a vida eterna. E você pode morrer tranquilo hoje, porque você não entrará em condenação, porque você já passou da morte para a vida. A vida de Deus está em você, meu irmão. A vida de Deus está em ti. Já passou. Isso aqui é passado. Passou, meu irmão. Passou. Você não morre mais. Você passa dessa vida para Cristo, mas não morre mais.
É a palavra do Senhor. João 6,40, ele diz: esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê, tenha o quê? A vida eterna. Você percebe que o Evangelho de João, ele vai dar ênfase muito grande na vida eterna. O que ele está dizendo? Jesus é a vida eterna. Jesus é o Salvador. Com isso, ele destrói a ideia de que para você e eu sermos salvos, devemos procurar em outros lugares, religião, a igreja, as boas obras, um monte de coisa, os pastores, os bispos, apóstolos. Não, meu irmão, Cristo salva. Cristo salva e salva direito. Cristo salva e salva perfeitamente. Cristo salva aqueles que crêem nele, ele salva. Você não vai se perder se você crê em Jesus Cristo verdadeiramente. Aleluia. No versículo 47, ele diz assim: aquele que crê tem a vida eterna. Tem. João não se cansa de falar, tem a vida. É presente de Deus. Se você crê, você já tem. Você pode bater no peito, dizer: eu tenho a vida eterna porque Cristo mora em mim. É presente de Deus. No meio desse mundo perverso, você tem a vida eterna. No meio desse mundo tenebroso, você tem a vida eterna. Cristo Jesus mora em você. No meio desse mundo difícil de se viver, você é um santo de Deus nessa terra, cheio de Deus, e tem a vida eterna, você tem paz. João 10, 27 até o 28, Jesus disse assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E no versículo 28 ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais, ou ninguém poderá arrebatá-la das minhas mãos. Aliás, ele diz assim: da minha mão. Olha, você está num lugar seguro, meu irmão, minha irmã, seguro. Ele diz: ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Está seguro, você está seguro. O diabo não pode tirar você das mãos de Jesus, se você crê no Filho de Deus. O mundo não pode arrebatar você das mãos de Jesus, se você crê no Filho de Deus. A religião não pode te arrebatar. Ninguém pode te tirar das mãos do Senhor, se você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O diabo nunca vai tentar, nunca vai desistir de nos tirar das mãos do Senhor, porque ele sabe que o seu destino está selado. O destino do inimigo está selado. Ele já está julgado, condenado, é lago de fogo, não tem mais jeito. Eu e você, não, meu irmão, nós não passamos por lá. Jesus Cristo disse o seguinte: o inferno e o lago de fogo não foi criado para nós, não. Foi para o diabo e seus demônios. A pessoa que não crê no Filho de Deus não tem a vida eterna, e esse corre grande risco. Mas se você crê no Filho de Deus, você já tem a vida eterna. Agora, vamos para o último versículo e você vai entender o que é a vida eterna. Vamos lá em João 17,3, olha que beleza. João 17,3, esse eu quero que coloque, por favor, lá. Olha só que beleza. O que é a vida eterna? E a vida eterna é esta, 2 pontos. Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é Cristo! A vida eterna é Cristo! A vida eterna é Cristo! Glória a Deus! Ele é a vida eterna. Ele é a porta da salvação. É a porta da salvação. Vamos um pouquinho mais para frente. Ele é também a porta da liberdade. Jesus Cristo é a porta da salvação. Jesus Cristo é a porta da liberdade. Ele diz assim: olha, por mim você entra e sai. Esse entra e sai aqui, não confundam com entrar em Cristo e sair de Cristo. Não é isso. Entenda que o contexto aqui é porta, não é, pastor Nilo? É porta. A ideia da porta é que a gente entra e sai.
Essa é a ideia. Você vai ver no próximo versículo. A ideia é essa, não é entrar em Jesus e sair de Jesus. Ele é a porta da liberdade. Como eu já disse, se Jesus não terceirizou a nossa salvação, também não terceirizou a nossa liberdade. Não adianta procurar liberdade verdadeira nas religiões da vida, nos homens, nos livros de autoajuda, por exemplo, nos filmes. Não. Quem verdadeiramente liberta é Jesus Cristo. Você pode procurar a liberdade em qualquer outro lugar. Você pode encontrar uma liberdade do mundo, porque o nosso conceito de liberdade qual é? É o conceito de ir e vir, ir para minha casa e voltar. Não. Olha, a liberdade que Cristo nos oferece é outra liberdade. Não é a liberdade de você fazer o que quiser. Jesus Cristo tem uma liberdade espiritual para nós magnífica, maravilhosa. Ele não terceirizou essa liberdade para ninguém, Ele é o nosso libertador. Ele disse lá em João 10, ele disse assim, na verdade, eu vou ler primeiramente aqui, Mateus 28, 18, ele diz assim, disse-lhe Jesus, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Qualquer outro movimento, qualquer outro exército, ou qualquer nação que queira se sobrepor a Cristo Jesus em poder, eu digo para vocês que Jesus se ri deles, porque não tem mais ninguém, não tem ninguém acima de Cristo Jesus em poder e glória. Ele disse, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Se nós estamos sendo salvos por Jesus, libertos por Jesus, então a gente precisa entender isso. E aí eu te faço uma pergunta. Você pode me responder a primeira, mas a sequência dela não me responde. Eu te pergunto assim, Cristo Jesus te libertou? Te libertou mesmo? Esse amém aí está muito fraco. Essa pergunta aqui, ó, a resposta dela pode ser dada, não tem problema. Eu vou te perguntar de novo. Cristo Jesus verdadeiramente te libertou? Amém. Muito bom. Essa aqui você não precisa responder. Você vive esta liberdade com que Cristo te libertou? Jesus Cristo nos libertou. E nós precisamos viver essa liberdade que Cristo Jesus nos deu. Se não, meu irmão, nós vamos ficar assim. Cristo nos libertou antes da fundação do mundo e nós estamos presos por conta em risco, andando com bagagens, andando com pesos, andando com sacos nas costas, que nos aprisionam, quando na verdade Cristo já nos libertou. Ora, meu irmão, a Bíblia diz que se Jesus Cristo não terceirizou a nossa liberdade, e aí eu te pergunto, a igreja pode te libertar do poder do pecado? A religião pode te libertar, meu irmão, do poder do pecado? Ela pode nos libertar do poder do pecado? Não pode, meu irmão, não pode. Porque só Jesus Cristo pode nos libertar do poder do pecado, e Ele já nos libertou. Ele já nos libertou do poder do pecado, Ele já nos libertou do poder do diabo, Ele já nos libertou do poder do mundo, Jesus já nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, você não vive uma liberdade enganosa, você vive uma liberdade verdadeira, meu irmão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho,
Eu sou a verdade, a verdade, e eu sou a vida. Meu irmão, deixa eu te explicar algo importante aqui. Quando a cruz foi levantada, entende isso aqui, ó. Quando a cruz foi levantada, a barreira do pecado caiu. O poder do pecado desabou. As muralhas que o pecado nos dominava, pelas suas muralhas de poder, quando a cruz foi levantada, Jesus Cristo disse: está consumado, meu irmão, está consumado, acabou, está tudo pago, você não deve mais a ninguém, a Jesus Cristo pagou a nossa dívida. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. O diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós somos livres, livres, livres em Cristo Jesus para viver essa liberdade santa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se nós não entendermos essa verdade, é real isso. Veja, quando a cruz foi levantada e Cristo deu o brado de vitória, meu amado, o caminho foi aberto. Aquelas muralhas caíram todas. O diabo foi derrotado, vencido. Jesus o expôs publicamente. Sabe, meu irmão, nós vivemos um medo que não vem de Deus. Nós temos medo de tudo. Sabe por quê? Porque se a televisão mandar a gente ler um livro, a gente lê. Se a televisão mandar a gente assistir um filme, a gente assiste. Se a televisão mandar a gente ir para um lugar, a gente vai. Muitos lares vivem isso. Mas experimenta fazer o que essa palavra aqui manda. Experimenta. Experimenta viver ela. Essa liberdade aqui. Experimenta viver a liberdade que Jesus Cristo disse: eu vos libertei. Vocês estão livres. Vão. Anuncie as virtudes daquele que os libertou, Cristo Jesus. Nós somos livres. Aquela cruz que foi levantada, aquele Deus maravilhoso que estava lá de braços abertos, Ele estava nos libertando. Libertando, libertando. Nós somos livres, meus irmãos. Vivamos essa liberdade em Cristo. E quem nos libertou não foi um homem comum, que não tem poder. Quem libertou-nos foi Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Ele é também a porta da liberdade na nossa vida. O que te prende? O que prende o seu casamento? O que prende os relacionamentos? O que prende o nosso dia a dia? O que prende o nosso ministério? Como disse o Tiago aqui hoje: irmãos, vocês são muito preciosos, vocês são cheios de Deus. O que prende? Jesus Cristo disse: ladrões e salteadores. A religião é um ladrão de fé. Ladrão de fé. Ela te dá uma falsa fé. Homens astuciosos. A astúcia, essa palavra astúcia significa o seguinte: é a capacidade de enganar alguém sem que ele perceba que está sendo enganado. Preste atenção nisso. Astúcia significa o seguinte: a capacidade de enganar alguém sem que a pessoa perceba que está sendo enganada. Quando você compra alguma coisa por causa de uma propaganda, que ele nem te dá tempo de tu raciocinar para ver quanto vai pagar, tu foi enganado. Eu também. Paga em 24 vezes, só isso. Aí mostra o produto, as qualidades, não dá tempo nem de você raciocinar. Você só pensa nas 24 vezes.
Enganou. Astúcia. Sabe como é que o diabo faz? Isso aqui que eu estou te dizendo, meu irmão, Deus falou ao meu coração. Deus falou ao meu coração quando eu estava lamentando no Evangelho de João. Deus falou ao meu coração. Ele disse assim: Paulo, sabe qual é o problema de vocês? É que eu digo a vocês, vocês estão livres, vocês foram libertos, eu libertei vocês, mas o diabo fala aos ouvidos de não, vocês não são libertos, e nós damos mais ouvidos à voz do inimigo do que à voz de Jesus Cristo, que diz: eu já te libertei, seja livre, eu te libertei. Deus falou isso ao meu coração. Você tem que dar ouvidos à voz de Deus. Gálatas capítulo 5:1, não é? Ele diz assim: na liberdade com que Cristo vos libertou, não é? Isso, eu tenho ela aqui. Gálatas capítulo 5. Amém. Veja o que diz também em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, para terminar esse tópico aqui, para a gente terminar. Ele diz assim: Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Vai vendo esses títulos daquele que nos libertou. Ele diz: Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Oh, meu irmão, é isso aqui que nós temos que entender. A sequência desse versículo. Isso aqui é para a igreja, amados. O mundo não entende isso aqui. Isso aqui é nós que entendemos isso aqui, porque ele fala ao seu povo. Eu vou repetir isso com você. Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Oh, Deus maravilhoso! Estamos limpos, lavados, purificados, libertos, para viver a liberdade que Cristo Jesus nos deu gratuitamente. Se nós não entender isso, meu irmão, nós vamos ficar presos por coisas pequenas. Não é um engodo, é um embaraço. Isso nos enrola. Irmãos, nós já fomos livres por Jesus Cristo. Que poder o pecado tem na sua vida, meu irmão? Eu não vou exagerar. Eu vou dizer, o que eu vou falar é segundo as Escrituras. Você vai entender. Que poder o pecado tem na nossa vida? Que poder a doença tem na nossa vida? Que poder a pobreza tem na nossa vida, a miséria? Que poder a morte tem na nossa vida? Que poder o diabo tem na nossa vida? Se nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Meu irmão, Deus é todo poderoso, sim, está escrito. Eu sei que talvez você diga assim: pastor, por que então que Deus não me cura dessa enfermidade? Por que que Deus não me cura dessa enfermidade, dessa situação que eu vivo? Meu irmão, porque eu não sei. Eu não sei por que ele não faz isso, ou ainda não fez. Eu só posso te dizer uma coisa: ele pode. Ele pode. Conversa com ele, se põe na presença dele, conversa, porque ele pode. O dia que ele vai fazer, como ele vai fazer, eu não sei. Eu sei que ele pode. Porque eu não posso, não devo e não vou
duvidar de um Deus que ressuscita mortos, de um Deus que anda sobre as águas, de um Deus que cura cegos. Isso é na humanidade. De um Deus que criou todas as coisas, no princípio era o Verbo. De um Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, o cosmos, tudo Ele criou, a terra, e deu vida a esse universo. Esse Deus é poderoso. Um Deus que quebrou as suas próprias leis. Andar sobre as águas, Jesus quebrou uma lei que Ele criou. Tenta andar sobre as águas, sem Ele mandar. Entrar no fogo e não se queimar? Não pode, mas Jesus pode. Andar sobre as águas não pode, mas Jesus Cristo pode. Por que que pode? Porque é Deus. Sobre todas as coisas Ele é Deus. Portanto, meu irmão, nós já vivemos essa liberdade. Quando a cruz foi levantada e Cristo Jesus declarou: está consumado. Entenda isso aqui, meu irmão. As muralhas do pecado caíram. As algemas do pecado, dos pecados quebraram. As correntes do pecado se partiram. O véu se partiu de alto a baixo e a porta da liberdade foi colocada diante de nós. O caminho que é Cristo Jesus, o Senhor. Ele nos libertou. E essa porta, como disse bem aqui o pastor Nilo, ela estava fechada. Foi aberta quando Jesus Cristo bradou naquela cruz. E para terminar, eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus Cristo é sim a porta da provisão. Porque no texto aí de João capítulo 10, ele diz: eu sou a porta da salvação. Se entrar e sair por mim, isso é liberdade. E ele diz no final: e achará o quê? Pastagem. O que é isso? Provisão, meu irmão. Então nesse textinho aí você vai encontrar 3 portas: porta da salvação, a porta da liberdade e a porta da provisão. Jesus Cristo é a nossa provisão. Eu sei que quando a gente fala de provisão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, o que é? Fala a verdade para mim, meu irmão, o que vem? Dinheiro, não é isso? Quando fala de provisão, a primeira coisa que vem é: eu quero a minha independência financeira, Senhor. É a primeira coisa que vem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: você conseguiria viver com dinheiro sem paz? Não, meu irmão. Paz é uma provisão de Deus para a sua igreja, viu? Para que você tenha paz em meio às tribulações. Eu conheço irmãos que vivem uma tribulação pesada, mas tem paz. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse: eu vos dou a minha paz, vos deixo a minha paz vos dou, e não o dou como o mundo dá, meu irmão. É paz de Deus em nós, para vivermos em meio à tribulação, tendo paz. Tem paz, pastor Jonas? Tem paz. Tem paz, Napim? Tem paz. Tem paz. Paz. Paz que vem de Deus. Isso é provisão para a sua igreja. Outra coisa, você conseguiria ter muito dinheiro no bolso e viver sem alegria? Não, meu irmão. Alegria não se compra. Dinheiro compra conforto, é bom, e nós devemos trabalhar para tê-lo. Porque é difícil o irmão precisar de uma cesta e a gente não poder ajudar. Então vamos trabalhar para tê-lo, com a bênção do Senhor. Mas a alegria é algo que vem de Deus. João 16, 20 ou 22, ele diz o quê? Ele diz assim, ó: Jesus disse que converte a nossa tristeza em alegria. E ninguém pode roubar a alegria que Ele nos dá. Não é bom isso? Veja bem, a alegria do Senhor é a nossa. É isso aí, meu irmão. Você pode ter o que você tiver, se você não tiver paz, se você não tiver alegria, você não vive, meu irmão. E alegria e paz é presente de Deus para a sua igreja. Isso é provisão, meu irmão. Isso é provisão de Deus. Por fim, eu digo a você, meu irmão, que Ele também é a nossa provisão financeira. Chegamos. Ele também é a nossa provisão financeira.
financeira, meu irmão. Jeová Jireh, como disse o pastor Francisco. É Jesus Cristo que multiplica pães e peixes. Esse pouco que você tem hoje, meu irmão, que eu tenho, nas minhas mãos vai acabar rapidinho, mas nas mãos de Jesus Cristo Ele pode multiplicar. E Ele pode multiplicar de tal maneira que vai suprir as tuas necessidades e vai sobrar, meu irmão, e vai sobrar. Sobrar para você socorrer o amado irmão que precisa. Para você que tem muito, Ele vai multiplicar mais ainda, para que você seja uma bênção no reino. É Jesus que multiplica pães e peixes. É Jesus que sabe de qual lado do barco estão os grandes peixes. Talvez você tenha jogado a rede para um lado, para frente, para trás, mas deixa Jesus te dizer, lança do outro lado, do lado direito. Não à esquerda, do direito, lança. Jesus sabe onde está a provisão. Jesus lê coração, lê mente. Jesus penetra as profundezas dos mares. Jesus penetra as profundezas do nosso coração, do nosso pensamento, conhece, sabe o que você está pensando e tem a solução, meu amado irmão. Jesus é a nossa provisão diária. Coração do rei, meu amado irmão, está nas mãos do Senhor. Por último, Jesus Cristo é aquele que dá a semente para semear e o pão para comer. É isso que Ele dá. A semente para semear, o pão para comer. Acontece que tem muita gente semeando pão, não é bem assim, e comendo a semente. Vira a chave do outro lado. Jesus Cristo nos dá os dois. Semente para semear, semeia. Pão para comer, come. De onde vem? Dos celeiros eternos. Dos celeiros eternos. Quem tem acesso aos celeiros eternos? Aqueles que Deus constituiu autoridade sobre a terra. Seus servos, seus embaixadores, seus filhos. Em suma, sua igreja. E o que precisamos é fazer aquilo que Jesus Cristo fez lá em João capítulo 17. Tudo, vou falar baixo, tá? Tudo o que você precisar, se pedir a Deus em oração, crendo em nome de Jesus, vai receber. E o Tiago é fantástico, né? Ele diz assim, o nosso problema é que nós pedimos a Deus, não para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória. E não recebe. Não recebe. Não recebe porque eu e você, meu irmão, minha irmã, nós fomos constituídos filhos de Deus por Jesus Cristo para glorificar a Ele. Não é para nos glorificar, é para glorificar a Ele. Tudo o que temos, o que pedimos e o Senhor nos dá, é para glorificar a Ele. Não sou eu. Por isso, meu irmão, tome posse dessa palavra nessa manhã, e lá em Tito capítulo 2:11, ele diz assim: e a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Sabe quem é essa graça? É aquele que te libertou do poder de todos os males, o Senhor Jesus Cristo, o nosso único Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, graça e paz.